Fala, mestre, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que você e toda a sua família estejam todos muito bem, tá? Hoje, nessa aula, eu vou te apresentar 5 fundos imobiliários para você manter na tua carteira e receber bons dividendos em 2026. São excelentes fundos. Esse relatório foi publicado igual aquele relatório de ações que eu publiquei para você na aula anterior. É um relatório que foi publicado, registrado na CVM, e o relatório foi publicado dia 10/11/2025, mas com o intuito de você montar uma carteira para 2026. Então, esses 5 fundos imobiliários mudaram de preço alguns, uns até melhoraram um pouquinho o preço, outros subiram um pouquinho. O PVP, que eu vou te explicar aqui agora, deu uma subida em alguns fundos, caiu em outros, mas aí a gente está falando de movimentação de mercado, tá? Mas é um relatório específico, são recomendações para você montar a tua carteira com 5 fundos imobiliários para você passar o ano de 2026 recebendo bons dividendos, bons aluguéis. E para você que não sabe o que é um fundo imobiliário, caiu aqui no vídeo e não sabe, Ademir, mas o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é quando você compra uma cota de um ativo negociado na Bolsa de Valores brasileira e você vira sócio de grandes empreendimentos imobiliários. Vou te apresentar aqui, fica tranquilo, tá? Enquanto isso, você sabe que o canal aqui é novo, é um canal que estamos aí iniciando essa semana com um canal do YouTube novo e eu preciso da tua ajuda aqui. Estou dando para você toda a minha ideia, meu conhecimento, as minhas recomendações e quero que você me ajude te pedindo só para aquele teu amigo seguir o canal, compartilhar com os outros amigos, você poder automaticamente se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos toda terça-feira às 20 horas, toda terça e quinta-feira às 20 horas, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, tá? Obrigado por estar aqui até agora. Deus te abençoe. Vamos para cima para poder lucrar muito no mercado financeiro em 2026 e o ano ainda não acabou, né? Dá para você comprar os ativos ainda em 2025. Se você estiver assistindo esse vídeo ainda dentro de 2025, dá para você montar a tua carteira de investimento. Fechou? Então vamos lá. Qual que é os fundos que eu vou te recomendar aqui agora? Esse relatório foi um relatório que eu publiquei já publiquei e postei na CVM, já está registrado na CVM, foi dia 10/11/2025, tá? Então esse é um relatório que foi publicado nessa data e feito as recomendações oficiais. Eu sou o analista-chefe aqui, que faz esse processo das recomendações. Quando a gente olha os fundos imobiliários, aqui você tem, primeiro fundo imobiliário, o GARI 11. Eu gosto muito desse fundo, cara. O GARI é um fundo muito legal, é um fundo que eu gosto bastante desse fundo, é um fundo que sempre deu muito lucro para as pessoas que investem nesse fundo, é um fundo que tem bons imóveis. A cotação do fundo dia 10/11 estava R$ 8,95, tá? A cota mudou, a cota está mais cara já, porque a gente está falando de um mês e pouquinho, a cota já subiu. E a expectativa de dividendo yield dele aqui, expectativa não, nos últimos 12 meses ele distribuiu 11,27%. Então fica mais ou menos assim, porque o fundo também não teve tantas novidades na questão de aquisição, de movimentação de imóveis, venda de imóveis, por aí vai. Então não teve tantas novidades. Então, na casa dos 11% de dividendos no ano é o provável, tá? O PVP do fundo está na casa de 0,97, deve estar ali 0,96, 0,97, então o fundo está sendo negociado com valor patrimonial abaixo do seu valor de mercado, então o fundo ainda está, entre aspas, falando de valor das cotas versus valor patrimonial, o fundo ainda está barato, tá? Então o GARI está barato. E a sugestão de alocação nesse fundo, dá sempre uma olhada aqui na sugestão de alocação. É 20% de sugestão de alocação em cada ativo. O GARI é um fundo do segmento híbrido. Então, um fundo híbrido que tem esse papel de colocar alguns imóveis na carteira, mas você vai entender que os imóveis deles são bem específicos, tá? São mais voltados ali para o setor de varejo mesmo, e vou te mostrar agora. Eu vou acessar o site Investidor 10 para a gente acessar um fundo de cada vez, tá? Vou acessar aqui o GARI 11. Ó, o GARI, vamos acessar um pouco mais atualizado. O GARI subiu para R$ 9,11 a cota, então a cota já valorizou do dia que eu recomendei para cá, então a cota já está R$ 9,11, estava R$ 8,95. O dividendo atualizou para 11,8% nos últimos 12 meses, e aqui você tem um PVP de 0,96. É um fundo com liquidez extraordinária, é um fundo que tem uma liquidez muito alta no mercado, é uma liquidez de mais de 6 milhões de reais por dia
de movimentação diária, é uma liquidez muito legal. Valorização nos últimos 12 meses, 22% de valorização. Tem muitos fundos interessantes. Então, quando eu olho o PVP aqui, sempre entenda, Ademir, o que é o PVP? É o valor do patrimônio versus o valor da cota negociado naquele momento. Significa que o fundo, imagine que o fundo tem 50 imóveis. Significa que aqueles imóveis estão avaliados num preço de que o valor de mercado dele condiz. Faz sentido. Então, PVP igual a 1, o fundo está sendo negociado pelo preço que deve valer pelo valor patrimonial. Fundo negociado abaixo de 1 no PVP significa que o fundo está teoricamente barato pelo seu valor patrimonial. E acima de 1 significa que o fundo já está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. O fundo é um fundo bom, etc. Tal, mas é um fundo que está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Tá? Então, é interessante você entender essas métricas, é importante, tá bom? Então, aqui o GARI no último mês, 1% de valorização. Claro que o foco de fundo imobiliário não venha pensar que o foco de fundo imobiliário é valorização das cotas. Isso é consequência de um bom fundo. Fundo imobiliário, o melhor de tudo é você pensar em renda. Não pense em valorização de patrimônio. Quando eu falo valorização de patrimônio, não é essa palavra, valorização das cotas. Quando você quiser investir em fundo imobiliário pensando só em valorização das cotas, você está fazendo errado. O foco é receber dividendos isento de imposto de renda. Até a gravação desse vídeo agora, os dividendos de fundo imobiliário ainda é isento de imposto de renda. Então, faz o seguinte, focou em fundo imobiliário, pense em renda mensal isenta de imposto de renda. Não foca em valorização da cota, porque a valorização da cota é a consequência de um bom fundo. E fundo imobiliário, ele tem menos volatilidade no mercado financeiro dentro da nossa bolsa de valores como um todo, tá? Então vamos lá. Ponto importante aqui do GAI. O GAI é um fundo híbrido que investe em ativos de tijolo ali como um todo, um fundo de tijolo. Ele tem aqui um dividendo distribuído aqui de 0,08, então praticamente 8 centavos aqui de dividendo distribuído por cota. A cota dele, o valor patrimonial dele aqui, a cota deveria valer R$ 9,46 para ter um preço justo. Para ter um preço justo, o fundo deveria valer R$ 9,46. Então ele tem uma margem de lucro ainda que pode acontecer nesse fundo. Por isso que eu estou colocando ele na carteira, tá? Aqui como um todo, vamos olhar aqui os detalhes do fundo. Eu vou passar mais rápido de cada vez. É um fundo que tem como base principal aqui o Grupo Pão de Açúcar. Para quem está no estado de São Paulo ou em regiões aí que tenha o supermercado Pão de Açúcar, sabe que são supermercados bem conceituados, estão mais em regiões mais nobres e o fundo tem aqui, ó, só do Pão de Açúcar, ó quantos imóveis do Pão de Açúcar. Não vou nem contar aqui diretamente para você, mas a Pão de Açúcar aqui em estado de São Paulo, Pão de Açúcar, o Grupo Mateus no Nordeste, que é o supermercado Mateus. Então o Almanara, que é em Jandira, mas o Almanara é um restaurante bem legal. Minha filha adora comer a carta lá no Almanara. Eu gosto bastante do arroz sírio, adoro o arroz sírio. Então você percebe que, ó, Bate Souza Cruz, Carrefour, Araraquara, Carrefour. Então esse fundo ele está muito predominantemente em varejo, mas com bons pagadores de aluguel, tá? São bons inquilinos aqui nesse fundo. É um fundo que tem bastante imóvel e com bons inquilinos, tá? Aqui você pode imprimir sempre que quiser o relatório gerencial. Aqui mostra para você todas as informações do fundo. Você clica, é importante que você saiba sobre o relatório gerencial, saber o que o gestor está falando, o que está acontecendo com o fundo, se tem novidades, se teve alguma coisa que aconteceu. É importante que você veja o relatório gerencial. Ninguém vira sócio de algo ruim. Quando você virar sócio de algo, seja atento aos detalhes. Vem aqui no Investidor 10, baixe o relatório gerencial, leia o relatório gerencial. Esse último foi dia 3/11, então está bem recente. Estamos falando aqui em dezembro, está bem recente, 3/11. Baixe o relatório gerencial, vê se tem alguma coisa, se tem alguma novidade, se não tem, como que está o fundo, como que não está. É mais para você entender esse processo da gestão, tá? Vamos para o próximo fundo da recomendação. O próximo fundo é o KNCR11. É um fundo muito conhecido, é da Quiné. A Quiné é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do país, é uma das maiores gestoras de investimentos do Brasil. Então, a Quiné é muito renomada no quesito de gestão. Tá? A cotação naquele momento estava R$ 104,70, a cotação.
O último dividendo distribuído dos últimos 12 meses foi 13% e o PVP já estava acima, mas é um fundo muito interessante para você ter na sua carteira de investimentos. Ele está com um PVP um pouquinho acima, mas é um fundo muito bom para você ter na carteira. Porém, o Quiné, vamos olhar aqui o detalhe do Quiné, tá? Deixa eu acessar o site aqui, Investidor 10, vou aqui em pesquisa e vou colocar o KNNCR11 para você ter as informações dele aqui. Tá, eu vou passar um pouquinho mais rápido para não te atrapalhar aqui no tempo do vídeo, mas ó, o PVP está 1,5, a liquidez diária é extraordinária, quase 15 milhões, subiu 22% nos últimos 12 meses de valorização da cota e pagou 13% de dividendos aqui arredondando. A cota está custando R$ 106, teve uma pequena valorização da cota também aqui nesse momento, tá? Olhando aqui o fundo, é um fundo de papel, é um fundo que investe em títulos e valores imobiliários, não é um fundo que compra imóvel, diferente do Galho, não é um fundo que tem galpão logístico, comprou terreno, comprou imóvel, comprou prédio, não. É um fundo que investe em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, é um fundo que investe em títulos e valores imobiliários, tá? É um fundo muito bem gerido pelo Quiné, é um fundo muito bem gerido, tá? Nesse momento aqui, é um fundo que está na carteira recomendada para você para 2026. Próximo fundo é o HGCR11, tá? O HGCR11, a cota estava custando R$ 91,60, pagou mais de 13% de dividendos nos últimos 12 meses, o PVP estava 0,95 quando eu recomendei esse fundo, e é um fundo também voltado para ativos financeiros. Ó. Ativos financeiros igual o QNCR11. Vamos dar uma olhadinha nele para saber se ele teve alguma alteração desde a minha recomendação. Vamos acessar aqui, HGCR. Digitar aqui, HGCR11. HGCR. Ó, o fundo já chegou no PVP de 1. O fundo está praticamente, o valor de negociação do fundo está sendo condizente com o valor que ele tem de patrimônio. É um fundo que está sendo negociado agora a R$ 97,32, pagou 12 por 12, foi atualizado agora, então desde o meu relatório foi atualizado algumas informações, ficou computado ali 12,82% de dividendo nos últimos 12 meses, o PVP está em 1, liquidez diária quase 4 milhões de reais e subiu 18% nos últimos 12 meses, tá? É um fundo que também está na carteira recomendada. Próximo fundo da carteira recomendada é o TRXF11. É um fundo que estava com a cota sendo negociada em R$ 100, dividendo acima de 13% ao ano. O PVP estava 0,99 e é um fundo híbrido. É um fundo com mandato híbrido. Vamos olhar ver como é que está o TRX. Dá uma olhadinha aqui no TRX. Eu estou olhando aqui do lado que eu estou olhando em outra tela, tá? TRX F11. TRX F11 é um fundo que a cota está R$ 96,71. Ele teve uma queda, ele teve uma informação irrelevante ali no seu relatório gerencial. Dá uma lida no relatório gerencial para você entender também. 13% dos últimos 12 meses, 13,75% de dividendos. É um fundo muito interessante, é um fundo híbrido. 0,96 está de PVP, é um fundo que tem uma liquidez mais de 7 milhões de reais por ano, por dia, 7 milhões de reais por dia, e teve uma valorização de mais de 9% nos últimos 12 meses. Tá? É um fundo que teve uma queda agora, mas é um fundo de tijolo, um fundo de mandato híbrido. O fundo pode ter papel, pode ter tijolo na carteira, pode ter imóvel, pode ter papel, um fundo com mandato híbrido. Híbrido é igual carro flex, né? Ou gasolina ou álcool, então o fundo dá para usar tanto comprar imóveis quanto comprar ativos financeiros, ele pode fazer isso, que ele tem um mandato híbrido, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no fundo, como é que ele está de imóveis aqui. Então o fundo que está muito predominante também no varejo. Ó. Extra, lojas açaí, Extra, loja açaí, Extra açaí, Pão de Açúcar de Goiânia, Pão de Açúcar também, açaí. Então é um fundo que está muito voltado para o segmento de varejo. É um fundo grande no segmento de varejo, gigantesco mesmo no segmento de varejo e tem bons inquilinos, tá? O açaí, Pão de Açúcar, deixa eu ver mais aqui. A Leroy Merlin, para quem está em grandes regiões aí que tem material de construção, grandes empresas de material de construção, Leroy Merlin está aqui, ó, o Grupo Mateus também de Petrolina, aqui está muito mais voltado ali para o Grupo Mateus Aracaju, Nordeste também,
Grupo Mateus, muito relacionado, ó, Decathlon, materiais esportivos, Joinville, TR Center em Goiânia, loja Obramax, ele tem um pouquinho mais, ó, Extra, ele está mais ali, está em lojas relacionadas a materiais esportivos, é, é, voltado para varejo como um todo, Grupo Mateus aqui, o TR Center em Goiânia, Hospital Albert Einstein, ele aqui, ó, ele é dono de um dos espaços dos hospitais Albert Einstein em São Paulo, do Hospital Albert Einstein. Então você tem um fundo muito mais diversificado, um fundo híbrido mais diversificado, não está só em varejo, diferente do Gari, que é praticamente 100% ali quase varejo. Então você tem ali um fundo um pouquinho mais diversificado. Tá? Então é um fundo muito bom para a carteira de investimentos, para você colocar na sua carteira de investimento. Agora, outro fundo que eu venho recomendando há muito tempo, e ele um fundo que se valoriza bem, é o Bresco. O Bresco Logística, tá? É um fundo também que tem um galpão logístico. É um fundo aqui que, no dia que eu recomendei, a cota estava R$ 115, dividendo dos últimos 12 meses 9,22%, e estava com um PVP de 0,98. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Bresco rapidinho. A gente finaliza aqui, mas eu quero que você se atente a sempre acessar um site desse aqui, um site gratuito, cara. Investidor 10 é um site gratuito. Acessa. Ó, Bresco. Quando você tem um investimento, você precisa olhar mais, precisa olhar com mais carinho para o que está acontecendo, para as cotas, ver o que está acontecendo, tá? Ó, o fundo já valorizou, está R$ 118,92 a cota, R$ 8,93 de dividendos aqui, porque atualizou os últimos dias que eu recomendei, um mês e pouquinho, já deu atualizada em todas as informações dos relatórios. Então o PVP já passou de 1, então o fundo está sendo negociado praticamente no seu valor patrimonial, tem uma liquidez diária de 4 milhões de reais e subiu 32% nos últimos 12 meses. Então, são fundos que eu recomendo já há muito tempo. Essas recomendações são novas, mas já venho recomendando o Bresco desde quando ele custava R$ 92 a cota. Então, é um fundo que a gente recomenda há muito tempo e são fundos muito interessantes, tá? É um fundo que vem uma performance muito legal de crescimento, é um fundo híbrido, tem mandato híbrido, tijolo, mas focado em galpões logísticos. É um fundo que tem galpões logísticos. Para quem que ele aluga? Vamos olhar aqui. Para quem que ele aluga os galpões dele? Ele tem aqui, ó, Brest Contagem, o grupo GPA. O GPA é o Pão de Açúcar, né? Anhanguera aqui em São Paulo. Para quem mora em São Paulo conhece a Anhanguera muito bem. Ele tem o GPA, que é perto do SBT. Tem o CD do Pão de Açúcar, gigantesco. CD4 ali, gigantesco do Pão de Açúcar lá, que é o aluguel, o Bresco que é dono desse imóvel, tá? Bresco de Itupeva, BRF Londrina, que aqui é a BRF Foods aqui, a Ruby, a Natura também, a Brastemp, o Ipo, Brastemp, Bresco Bahia, Bresco Imbu, Canoas, ó, Natura Muriqui. Então é um fundo que mais voltado para galpões logísticos, alugam para grandes empresas os seus galpões, tá? Então essa é a carteira recomendada. Deixa eu mudar aqui a tela. Essa é a carteira recomendada que eu tenho para você montar a sua carteira de fundo imobiliário para 2026, receber bons dividendos. Você tem imóveis muito, muito bem geridos, você tem imóveis, grandes galpões logísticos, grandes inquilinos que pagam os aluguéis todos os meses. Lembre-se, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% de tudo que ele recebe de aluguel todos os meses. Então você vai receber um bom dividendo. Mas quando você vai investir em fundo imobiliário, não fica travado achando que a cota vai subir muito. Fundo imobiliário, o foco não é a valorização da cota, isso é consequência. Todo mundo quer, todo mundo quer. Mas o objetivo do fundo imobiliário é receber dividendos mensais isento de imposto de renda. Fechou? Compartilhe esse vídeo com teu amigo que gosta de receber dividendo todos os meses e já comenta aqui, já dá o teu pitaco, né? Fala pra gente se você tem fundos imobiliários na carteira e quais são. Tem algum desses que eu te falei aqui? Tem algum desses que eu recomendei para você? Você já está investindo em fundo imobiliário? Quais? Digita nos comentários que eu vou dar uma olhadinha para a gente ver como é que está a tua carteira de fundo imobiliário. Fechou? Deus te abençoe. Desejo para você um excelente final do ano, que você seja abençoado, que a tua vida seja próspera em 2026 e que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Toda terça-feira e quinta. Terças e quinta, às 20 horas. Até mais.